Você já recebeu um aviso que parecia apenas superstição, mas que depois percebeu que era um pedido de socorro disfarçado? Eu recebi, e foi a primeira vez que entendi que existem frases que não servem para aconselhar, servem para salvar a sua vida. O porteiro do meu prédio me olhou nos olhos, numa noite qualquer, e disse apenas: "Nunca use o elevador depois da meia-noite." Só isso. Sem explicação. Sem justificativa. Só aquele tom baixo, carregado, como se não fosse apenas uma regra, mas um segredo pesado demais para ser dito em voz alta. Na hora, eu ri. Quem não riria? É claro que parece ridículo, uma superstição inventada para assustar os moradores. Mas havia algo naquela voz, algo no jeito dele encarar, quase implorando, que me fez congelar por alguns segundos. Você já teve essa sensação de que alguém sabe mais do que está dizendo? De que, por trás de uma frase simples, existe uma verdade tão sombria que não pode ser revelada? Eu deveria ter levado a sério, mas não levei. E é aqui que está a promessa que ninguém te conta. Toda história de terror começa assim, com alguém que recebe um aviso e o ignora. Sempre pensamos que é exagero. Sempre acreditamos que estamos no controle, que nada de extraordinário pode nos atingir. Mas o extraordinário não pede licença. Ele se infiltra no seu cotidiano, silencioso, esperando apenas a primeira oportunidade. O porteiro segurou meu braço naquele dia, como se quisesse garantir que eu tinha entendido. E no fundo dos olhos dele, eu vi algo que nunca tinha visto em adulto nenhum: pavor genuíno. Não era preocupação. Não era superstição, era medo. E mesmo assim, eu decidi esquecer. Porque o ser humano é assim. A gente acha que está imune. A gente acha que só acontece com os outros. Até acontecer com a gente. E eu juro, no fundo do meu coração, eu queria que aquilo tivesse sido só superstição. Só uma lenda inventada para assustar. Mas não era. Porque naquela primeira vez em que eu decidi quebrar a regra, naquela primeira vez em que apertei o botão do elevador depois da meia-noite, eu percebi que os avisos nunca vêm à toa. E que algumas portas, quando se abrem, trazem junto algo que nunca mais deixa você em paz. Se você acha que isso é só uma história, fique até o fim. Porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você olha para cada espelho, cada corredor escuro e, principalmente, cada elevador vazio depois da meia-noite. Eu lembro da primeira noite em que a curiosidade venceu o medo. O relógio marcava 00h17. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um dia longo, cansativo, e a ideia de subir 7 andares de escada parecia absurda. O aviso do porteiro ainda ecoava na minha mente, mas naquele instante, confesso, eu senti raiva. Raiva de ter me deixado influenciar por uma superstição infantil. E foi essa raiva que me empurrou para o erro. O elevador estava lá embaixo, silencioso, como se estivesse me esperando. A porta metálica refletia a luz fraca do hall, e por um segundo vi meu próprio rosto distorcido, alongado, quase irreconhecível. A sensação era de que aquele reflexo não era exatamente eu, mas algo que me observava através do aço frio. Balancei a cabeça, ri de mim mesmo e apertei o botão. Você já percebeu como o silêncio da madrugada é diferente? Durante o dia, o barulho da rua preenche os espaços. À noite, é como se o silêncio tivesse peso, como se o ar se tornasse denso, forçando você a ouvir coisas que não deveriam estar ali. E dentro do elevador, esse silêncio parecia ainda mais sufocante. As portas se fecharam devagar, rangendo como se relutassem em me engolir. O espelho interno refletia não só a minha imagem, mas também a do corredor vazio atrás de mim. Só que, quando as portas terminaram de fechar, o corredor ainda estava lá, refletido, mesmo sem mais existir. Um corredor impossível, que só o espelho parecia mostrar. Naquele instante, o coração disparou. Eu pensei em apertar o botão de emergência, mas o elevador já tinha começado a subir. O mostrador piscava em vermelho, subindo andar por andar,
e dentro de mim crescia uma sensação de que eu não estava mais sozinho. Não era só o reflexo errado. Era uma presença, uma sombra que não fazia barulho, mas que respirava junto comigo, como se tivesse entrado sem ser convidada. E foi ali, naquela primeira noite, que eu percebi. O porteiro não me deu um conselho. Ele me deu uma chance de escapar. E eu desperdicei. Eu lembro da primeira noite em que a curiosidade venceu o medo. O relógio marcava 0h17. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um dia longo, cansativo, e a ideia de subir 7 andares de escada parecia absurda. O aviso do porteiro ainda ecoava na minha mente, mas naquele instante, confesso, eu senti raiva. Raiva de ter me deixado influenciar por uma superstição infantil. E foi essa raiva que me empurrou para o erro. O elevador estava lá embaixo, silencioso, como se estivesse me esperando. A porta metálica refletia a luz fraca do hall, e por um segundo vi meu próprio rosto distorcido, alongado, quase irreconhecível. A sensação era de que aquele reflexo não era exatamente eu, mas algo que me observava através do aço frio. Balancei a cabeça, ri de mim mesmo e apertei o botão. Você já percebeu como o silêncio da madrugada é diferente? Durante o dia, o barulho da rua preenche os espaços. À noite, é como se o silêncio tivesse peso, como se o ar se tornasse denso, forçando você a ouvir coisas que não deveriam estar ali. E dentro do elevador, esse silêncio parecia ainda mais sufocante. As portas se fecharam devagar, rangendo como se relutassem em me engolir. O espelho interno refletia não só a minha imagem, mas também a do corredor vazio atrás de mim. Só que quando as portas terminaram de fechar, o corredor ainda estava lá, refletido, mesmo sem mais existir. Um corredor impossível, que só o espelho parecia mostrar. Naquele instante, o coração disparou. Eu pensei em apertar o botão de emergência, mas o elevador já tinha começado a subir. O mostrador piscava em vermelho, subindo andar por andar, e dentro de mim crescia uma sensação de que eu não estava mais sozinho. Não era só o reflexo errado. Era uma presença, uma sombra que não fazia barulho, mas que respirava junto comigo, como se tivesse entrado sem ser convidada. E foi ali, naquela primeira noite, que eu percebi. O porteiro não me deu um conselho. Ele me deu uma chance de escapar. E eu desperdicei. O elevador seguia subindo, mas cada segundo parecia durar uma eternidade. O número 4 piscou no painel, e eu me peguei olhando fixamente para o espelho. Não porque eu quisesse, mas porque algo me obrigava a manter os olhos ali, como se virar o rosto fosse uma sentença de morte. E então eu vi. No reflexo, meu corpo estava ligeiramente deslocado. Como se não fosse eu que estivesse ali, mas uma cópia mal feita, uma versão corrompida. O rosto refletido tremia levemente, como se estivesse sendo gravado em uma fita antiga, cheia de falhas. Mas não era isso que me fez perder o ar. Foi o detalhe atrás de mim. Do meu lado esquerdo, onde na realidade havia apenas ar vazio, o espelho mostrava uma silhueta escura. Sem rosto, sem traços, apenas uma sombra compacta, densa, como fumaça presa em forma humana. Estava de pé, colada ao meu ombro, inclinando-se levemente, como quem sussurra algo que você não pode ouvir. Meus olhos se arregalaram e eu juro que tentei me mexer. Mas não consegui. Era como se o elevador tivesse virado uma cela invisível. A respiração ficou curta, pesada, e então veio o som. Estalo baixo, quase um sussurro, rompeu o silêncio. Não vinha do elevador, nem do espelho. Vinha do espaço ao meu lado, exatamente de onde a sombra estava. E nesse instante, o reflexo sorriu. Não o meu corpo, não o meu rosto, mas a minha cópia no espelho. Um sorriso lento, estranho, que não obedecia à minha vontade. Foi ali que eu percebi, aquela coisa não tinha apenas entrado comigo. Ela estava tentando se tornar eu. O elevador tremeu de leve,
como se um peso extra tivesse sido adicionado de repente. O ar ficou mais espesso, mais frio, e eu comecei a sentir dificuldade para respirar. Era como se o oxigênio estivesse sendo sugado de dentro da cabine. Meus olhos continuavam fixos no espelho, mas dessa vez não precisei dele para sentir. Uma pressão suave tocou meu braço. No começo, parecia apenas um arrepio, um frio que subia pela pele, mas logo se transformou em algo mais pesado, como dedos invisíveis se fechando lentamente ao redor do meu braço. O coração disparou. Minha primeira reação foi puxar o braço de volta, mas não adiantou. A sensação acompanhava o movimento, como se realmente tivesse algo ali agarrado a mim. E, nesse instante, um som escapou da cabine. 3 batidas secas, vindas do teto do elevador. TOC, TOC, TOC. Eu congelei. A cada batida, a pressão no meu braço aumentava e o reflexo no espelho sorria mais, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Foi como se algo tivesse roubado o som da minha garganta. E então, de repente, as luzes piscaram. O painel apagou por um segundo, mergulhando tudo numa escuridão sufocante. E foi nessa brecha que eu senti claramente um rosto colado ao meu, quente, respirando fundo contra a minha pele. Mas quando as luzes voltaram, não havia nada ao meu lado. Só eu, e a sombra no reflexo, sorrindo como se soubesse que o jogo tinha acabado de começar. O painel voltou a acender, mas dessa vez os números não subiam como antes. Eles corriam, sem lógica. Do 4 foi para o 6. Depois, de repente, para o 2. Subiu para o 8, desceu para o 5. Era como se o elevador tivesse enlouquecido, preso em uma rota invisível que eu não controlava mais. O instinto me fez apertar o botão de emergência, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum sinal de vida. Os botões piscavam como se rissem de mim, mudando de andar sozinhos, escolhendo o destino por conta própria. E então, o som voltou. Um zumbido baixo, metálico, vindo das paredes, misturado a algo que parecia uma respiração profunda. Não minha, não humana. Como se o próprio elevador tivesse pulmões, inspirando e expirando junto comigo. A sensação de prisão ficou insuportável. Eu tentei bater na porta, gritar por socorro, mas cada palavra era engolida pelo silêncio denso, como se o som não pudesse escapar dali dentro. E foi nesse instante que percebi a pior parte. O reflexo já não mostrava os mesmos números do painel. Enquanto no mundo real o andar era o 5, no espelho aparecia o número 13, em vermelho, pulsando como sangue fresco. Eu entendi, tarde demais, que aquele não era mais o elevador do meu prédio. Era um caminho, para algum lugar que eu nunca deveria ter conhecido. O elevador deu um solavanco seco, tão forte que quase me jogou contra a parede. O painel apagou de vez, e por um instante achei que tudo tinha terminado, que eu estava salvo. Mas então, com um gemido metálico, as portas começaram a se abrir lentamente. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que veria o corredor familiar do meu prédio. As paredes brancas, o chão gasto, o cheiro de mofo. Mas, quando as portas se escancararam, o que eu vi foi algo que não deveria existir. O andar diante de mim era outro. Não havia luzes, apenas um corredor estreito iluminado por lâmpadas antigas, amareladas, que piscavam como se estivessem prestes a morrer. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se fossem marcas de mãos arrastadas ao longo do tempo. E o chão não era de cerâmica. Era madeira podre, rangendo mesmo sem ninguém pisar. O cheiro que veio de lá me fez engasgar. Odor pesado, de ferrugem e carne úmida, como se aquele lugar estivesse vivo, apodrecendo diante de mim. O pior, porém, não foi o que eu vi ou senti. Foi o que eu ouvi. Um som baixo, distante, ecoando pelo corredor vazio. Passos. Passos arrastados, lentos, que se aproximavam a cada segundo.
Meu instinto gritava para não sair dali, para não atravessar aquela fronteira. Mas o elevador, atrás de mim, começou a fechar as portas sozinho, como se estivesse me empurrando para fora. E quando finalmente elas bateram atrás de mim, deixando-me sozinho naquele corredor desconhecido, eu percebi a verdade. O porteiro nunca quis que eu evitasse o elevador. Ele queria que eu evitasse o que vinha depois dele. O som dos passos não parava. Era constante, compassado, arrastando algo pelo chão. Mas não era meu. Cada vez que eu dava um passo, havia outro atrás de mim, mais lento, mais pesado, como uma sombra que imitava a minha existência, mas com um atraso perturbador. As lâmpadas no teto piscavam, uma por uma, como se estivessem me guiando para frente contra a minha vontade. Eu olhava para trás, tentando encontrar alguém, mas o corredor permanecia vazio. E, mesmo assim, o eco dos passos nunca parava. As paredes começaram a mudar à medida que eu avançava. Do mofo surgiam formas, rostos, dezenas deles, como se a própria parede tivesse engolido pessoas ao longo do tempo. Seus olhos estavam afundados, suas bocas abertas em um grito silencioso, congelado para sempre naquele concreto podre. Eu já não sabia se estava respirando ou sufocando. A cada segundo o ar ficava mais denso, mais pesado, como se fosse impossível continuar andando. E foi nesse ponto que algo quebrou o padrão. O som dos passos parou. Silêncio. Um silêncio tão profundo que até meu coração parecia hesitar. Foi então que, no reflexo rachado de uma das lâmpadas, eu vi. Havia alguém atrás de mim. Não caminhando, mas parado, observando. Eu não tive coragem de me virar. Só fechei os olhos por um instante, tentando acreditar que aquilo não era real. Mas quando abri novamente, o corredor estava mais curto, como se tivesse se fechado em mim, encurtando a distância entre eu e aquilo que me seguia. E naquele momento, finalmente percebi. Não era o corredor que eu estava atravessando. Era ele que estava me engolindo, metro por metro, passo por passo. O corredor já não parecia apenas estreito. Ele respirava. O chão rangia debaixo dos meus pés, como se algo vivo se mexesse por baixo da madeira, e o ar oscilava em ondas, trazendo aquele cheiro de ferro e podridão cada vez mais forte. De repente, senti. Não vi. Não ouvi. Apenas senti. Uma mão fria, impossível de ignorar, encostou de leve no meu ombro. O tipo de toque que não engana. Não era imaginação. Não era vento. Era carne. Era presença. Meu corpo inteiro congelou. Eu não me virei de imediato. Era como se algo dentro de mim dissesse que olhar seria pior, muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse inventar na minha mente. Mas a pressão aumentava. Dedos finos, gelados, afundando na minha pele como ganchos invisíveis. Respirei fundo, reuni o pouco de coragem que ainda restava e virei a cabeça devagar. Só que não havia ninguém ali. Nada além do corredor que agora parecia mais escuro, mais curto, mais sufocante. Eu quis acreditar que estava ficando louco. Mas antes que essa esperança me dominasse, veio a confirmação. Uma voz rouca, quebrada, como se fosse feita de poeira, sussurrou no meu ouvido. Você não devia ter entrado. O som foi tão real que senti o calor da respiração, como se a própria frase tivesse grudado na minha pele. Eu corri, não pensei duas vezes. O eco dos meus passos desesperados se misturava com algo atrás de mim, algo que agora não se escondia mais. Batidas rápidas, pesadas, correndo junto. Mas enquanto meus pés tocavam o chão, percebi que o ritmo não era igual ao meu. Era maior, como se tivesse mais de duas pernas me perseguindo. E foi nesse momento que entendi. Eu não estava fugindo de alguém. Eu estava fugindo de algo que nunca deveria ter tido forma. Eu corria sem olhar para trás. O corredor parecia se esticar e encolher ao mesmo tempo, como se não tivesse fim.
Mas então, de repente, algo surgiu diante de mim, uma porta. Era a única coisa diferente naquele espaço apodrecido. Uma porta de madeira escura, mais nova do que o resto do corredor, quase, fora de lugar. No topo, uma pequena placa de metal, mas os símbolos gravados estavam riscados, distorcidos, impossíveis de ler. Meu coração disparou. Talvez fosse a saída. Talvez fosse minha chance de escapar daquele pesadelo. Mas algo em mim hesitava. A maçaneta brilhava como se estivesse molhada, mas não de água. Pingava um líquido escuro, espesso, que escorria até o chão e manchava a madeira podre. Atrás de mim, os sons se aproximavam. Aquele tropel de passos inumanos preenchia todo o corredor, vibrando nas paredes, como se a própria estrutura quisesse me empurrar para dentro da porta. Toquei a maçaneta. Estava gelada, tão fria que queimava. E, por um instante, pensei ter ouvido vozes vindo de dentro do quarto. Não eram gritos, não eram sussurros. Eram risadas baixas, sufocadas, como se dezenas de pessoas estivessem me esperando do outro lado. Minha mente gritava, entre ou morra aqui fora. Mas algo mais profundo, algo que não vinha de mim, murmurava: qualquer escolha que você fizer vai te prender. E foi nesse instante, com a mão tremendo sobre a maçaneta, que eu percebi que já não estava escolhendo nada. O corredor estava escolhendo por mim. A maçaneta girou sozinha. Eu não a forcei, não a puxei. Ela apenas cedeu, como se algo do outro lado estivesse me esperando há muito tempo. A porta rangeu ao abrir, e em vez de alívio, um vazio frio me atingiu. O que vi não fazia sentido. Não era um quarto. Não era um espaço físico como eu conhecia. Era outro corredor, mas esse não era feito de concreto ou madeira. Era feito de espelhos. Centenas, talvez milhares de espelhos alinhados nas paredes, no teto, até no chão. Refletiam minha imagem por todos os ângulos possíveis, multiplicando meu corpo em versões infinitas. Mas nem todas as versões me imitavam. Algumas piscavam quando eu não piscava. Outras sorriam quando eu chorava. Algumas estavam paradas, observando. Meu coração martelava. Eu tentei dar um passo para trás, mas a porta se fechou atrás de mim, com um estalo seco que ecoou em todos os reflexos. E foi aí que eu percebi a verdadeira armadilha. No espelho mais próximo, minha cópia não apenas se mexia diferente, ela respirava diferente. Seu peito subia e descia mais rápido, seus olhos estavam mais escuros e a pele parecia podre, como se estivesse se decompondo diante de mim. Eu aproximei o rosto, quase sem querer, e minha cópia sorriu. Um sorriso largo demais, que rasgava a face até onde não deveria. E então, com uma voz que era a minha, mas distorcida, ela disse: agora você entrou, e não há saída. Um dos reflexos ergueu a mão, mas não era o meu movimento. Ele bateu com força no vidro, rachando a superfície. Outros seguiram, quebrando os espelhos de dentro para fora. E, enquanto eu observava, as versões distorcidas de mim começaram a sair. A sala não era um espelho, era uma prisão. E eu não era o único preso ali. O primeiro estilhaço voou na minha direção, cortando meu rosto. Senti o sangue escorrer quente, em contraste com o frio que preenchia aquele lugar. Um segundo depois, ouvi o som, seco, agudo, de vidro se despedaçando por todos os lados. Não eram apenas rachaduras. Os espelhos estavam se partindo, como se estivessem vivos, ansiosos para libertar o que guardavam lá dentro. E então eles começaram a sair. Os reflexos atravessavam as rachaduras. Não era como vidro cortando carne. Era carne atravessando o vidro. Meus outros eus se arrastavam para fora, distorcidos, cada um carregando uma falha grotesca. Uns sem olhos, mas com a boca aberta até o pescoço. Outros sem braços, mas com pernas que se moviam como aranhas. Outro com a pele enegrecida, escorrendo líquido grosso como piche. Eles não corriam, eles não precisavam.
Bastava olhar para mim para que eu entendesse. Eu não era mais a versão original. Eu era apenas mais um reflexo, perdido em um lugar que nunca deveria ter aberto. Eu tentei gritar, mas até o som parecia se perder dentro daquela sala de espelhos quebrados. Pisei em cacos, cortando meus pés, tentando achar uma saída, qualquer saída. Mas quanto mais eu corria, mais versões de mim surgiam dos estilhaços, multiplicando-se como uma praga sem fim. E a cada passo, eu percebia que eles não estavam apenas me cercando. Eles estavam me substituindo. Um deles se aproximou tanto que senti o cheiro de carne queimada misturado com ferrugem. Ele colocou a mão no meu peito. E quando fez isso, eu senti meu coração bater no corpo dele, não no meu. Foi aí que compreendi a pior verdade. Não era eu quem estava preso com eles. Eram eles que estavam tentando sair para o meu lugar. Eu corri, ou pelo menos pensei que corri. Mas os reflexos corriam junto. Não, pior, alguns iam à frente, outros ficavam para trás, e quando eu olhava de novo, eu já não sabia qual deles era eu. Meu peito ardia, mas a dor não parecia vir do meu corpo. Era como se ela se deslocasse, pulando de reflexo em reflexo, até que todos os outros começaram a se contorcer como se estivessem sentindo o mesmo. Eu tentei falar, sou eu, sou o verdadeiro, mas a frase saiu de dezenas de bocas ao mesmo tempo, em diferentes tons, como um coral grotesco me devolvendo minha própria mentira. Os espelhos que restavam intactos já não refletiam a verdade. Eu via versões de mim em momentos que nunca vivi. Eu chorando diante de um caixão, eu sangrando no chão de uma rua desconhecida, eu com olhos vazios encarando uma câmera. Cada reflexo era um destino possível, um pedaço da minha existência roubado, cuspido de volta para me torturar. Aos poucos, comecei a duvidar. Será que algum dia eu realmente fui o original? Ou será que sempre fui só mais um reflexo, acreditando numa história mal contada? E quando o primeiro deles tocou meu rosto, senti a pele dele grudando na minha, como um papel molhado colado à parede. E, nesse contato, ele sussurrou com minha voz, uma voz cansada, derrotada. Você não existe sem a gente. Foi nesse instante que percebi. Eu não estava apenas perdendo a noção de quem era. Eu estava sendo absorvido. Eu tentei lutar, bati, empurrei, arranhei. Mas cada reflexo que eu afastava, dois outros se aproximavam, colando em mim, sugando minha essência como se fossem sombras famintas. Eu não estava apenas cercado, eu estava sendo consumido, pedaço por pedaço. Minha pele começou a se despedaçar como vidro fino. A cada toque deles, surgiam pequenas rachaduras brilhantes, como se eu mesmo fosse feito de espelho. E dessas rachaduras não saía sangue. Saía escuridão. Um vazio espesso que parecia se alimentar de mim e, ao mesmo tempo, se multiplicar nos outros. Olhei para minhas mãos e já não reconheci o que via. Os dedos estavam alongados, distorcidos, como se pertencessem a outra versão de mim. Um eu que nunca deveria ter existido. E quando tentei falar, minha voz ecoou em dezenas de direções, como se não fosse mais uma só, mas muitas. Foi então que percebi o horror. Eu estava me tornando um deles. Não havia mais diferença. Eu já era apenas mais um reflexo, lutando inutilmente para manter uma identidade que não passava de uma ilusão. E, no fundo, algo em mim sabia a verdade que eu me recusei a aceitar desde o início. Não existe o original. Nunca existiu. Sempre fomos apenas fragmentos, espelhos quebrados de uma mesma consciência, brigando por um lugar que talvez nem exista de verdade. Enquanto minhas últimas lembranças escorriam pelos estilhaços do chão, vi um deles levantar a cabeça e sorrir com meu rosto, só que mais calmo, mais sereno, como se finalmente tivesse vencido. E naquele sorriso, percebi que talvez o verdadeiro eu já tivesse desaparecido há muito tempo. Eu senti quando acabou. Não houve explosão, nem grito, nem resistência final. Apenas um silêncio sufocante, como quando se mergulha fundo demais e o mundo lá em cima desaparece.
Meu corpo já não respondia aos meus comandos. Minhas pernas se moveram, mas não fui eu quem decidiu. Meus olhos piscaram, mas não fui eu quem olhou. Eu estava preso atrás de um vidro invisível, gritando sem som, assistindo enquanto outra versão de mim caminhava para fora com meu rosto, minha voz, minha vida. Ele me substituiu com perfeição. Não havia falha, não havia indício de troca. Do lado de fora, ninguém jamais desconfiaria. O porteiro, os vizinhos, até meus próprios amigos me cumprimentariam normalmente, sem nunca imaginar que por trás daquele sorriso já não era mais eu quem estava ali. E eu fiquei, perdido no labirinto de espelhos quebrados, condenado a observar versões de destinos que nunca seriam meus. Cada reflexo que passava diante de mim carregava um pedaço daquilo que eu fui, mas nenhum deles me pertencia mais. Eu era só uma sombra sem dono, um eco esquecido no vazio. Do lado de fora, eu saí do elevador, ajeitei a roupa, dei um meio sorriso ao porteiro. Tudo parecia absolutamente normal. Mas dentro daquele sorriso, algo brilhou, frio, cruel, como um reflexo que não deveria existir. E naquele instante, percebi. O mundo não ia notar a diferença. Só eu sabia. Só eu gritaria eternamente, sem voz, enquanto o outro ocupava meu lugar sem nunca olhar para trás. E foi assim que acabou. Ou melhor, foi assim que eu acabei. O corpo continua lá fora, vivendo, respirando, enganando a todos. Mas a consciência verdadeira, se é que ela um dia existiu, ficou aprisionada aqui, onde o tempo não passa, onde os reflexos nunca param de me mostrar aquilo que poderia ter sido. Às vezes me pergunto, quantas pessoas você já cumprimentou hoje que não são mais quem parecem ser? Quantos eus foram substituídos enquanto o mundo continuava girando, distraído, acreditando que tudo é normal? O porteiro tentou me avisar. Ele sabia, mas eu não ouvi. E agora, não existe retorno. Então, se um dia você se encontrar sozinho, entrando em um elevador depois da meia-noite, lembre-se, o que entra com você pode não sair igual. Ou pior, pode ser que você nunca mais saia. Você ainda tem certeza de que está seguro? Se essa história mexeu com você, se deixou aquela sensação gelada percorrendo sua espinha, então não esqueça de seguir e compartilhar. Porque na próxima vez que as luzes piscarem no elevador, talvez seja você quem precise desse aviso.